Bom dia com Jesus. Sem Ele, nada. Podemos fazer nada. Nesse século nem no futuro. Só Ele que está na frente. Ele comprou a briga contra o reino das trevas. Ele desceu do céu para combater com o bom combate. Para aqueles que esperam, aqueles que têm prazer. Aqueles que medita de dia e de noite. Com esse dia maravilhoso, chuvoso, nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Graças te dou, Senhor, pela chuva seródia, é a chuva temporã. É nela que desfrutamos os prazeres de degustar frutas, legumes e outras iguarias. E um café matinal reforçado com a palavra de Deus, que diz aqui no Salmo 121, eu elevo meus olhos para os montes, e onde virá o socorro? Não existe outro socorro, além do que está escrito, cheio de esperança, que possa encher teu entendimento. Quando você não tem o entendimento da palavra, você está apagado. A sua esperança está morta. Continuando, do Salmo 121, versículo 1. O segundo, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar meu pé. E aquele que te guarda, aquele que nunca dorme é Deus, nunca tosquenejará. Nunca. E ele jamais tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Deus vivo é o guarda de Israel, que deu sua promessa para eles. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará nem de dia nem de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Sabe como? Se você não estiver vinculado com a palavra de Deus. Se você não está vinculado com a palavra de Deus, olha, como é que você vai se aperfeiçoar? Pelos conselhos de alguém, de um homem, de um religioso qualquer? Não, é a palavra. Porque a palavra é a fonte para passo da vida eterna. E a vida eterna é esta que Jesus disse, que conheça a ti somente, o único Deus verdadeiro, que enviou seu Filho, Jesus dizendo na oração, para que todos sejam salvos. Sabe como? Quando você obedece. Aí você está caminhando, está sendo iluminado por Deus, tanto para os bons como para os maus. Quando aqueles que são rebeldes, que não quer dar ouvido, como é que Deus vai te forçar? Ele não te força a seguir um caminho traçado por ele. Se você é rebelde, você está acostumado com outras coisas desta vida, jamais Deus te guiará. Porque você não concorda com ele. É como o pai diz, filho, vamos por aqui, porque ali não é bom passar. Tem alguma coisa que está errada, filho, vamos por aqui. E assim Deus é quando chama você. Quando você está com os ouvidos atentos para ouvir sua voz. Porque aqui no Salmo 119, versículo 105, dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não tem outro meio, não tem outro sentido, nem por imagem de escultura, nem figura, nem estátua, nem coisa nenhuma semelhante que alguém pensa que é igual do céu. Não é. É falso. Verdadeiro é aqueles que ouvem pela fé, sem ver, sem tocar, mas vive de esperança naquele que nos chamou desde o princípio, que nos amou de tal maneira e se fez homem e habitou em nós, no meio de nós,
foi expulso. Se você é verdadeiro, é autêntico e anda calçado do evangelho da paz, então você é filho dele. Se você não concorda e deixa se levar pelos ventos que os outros pensam, acham, meu amigo, você está perdido o seu tempo. Porque o seu caminho não está iluminado por Deus. Não tem isso aqui, ó. E a palavra de Deus é luz. Ela ilumina o entendimento teu, para que você não tropece com qualquer coisa que o mundo está oferecendo lá fora. Esse Salmo 119, 105, para que você não tropece, não se desvie, que tome rumos errados. Crê na palavra, confie na palavra. Ele nos amou, nos chama. E está sempre chamando você que ainda está dormindo em berço esplêndido, ainda acomodado com as coisas desta vida, você está perdendo o seu tempo. E sua eternidade vai ser um estrago muito grande quando você não dá ouvido à voz. Não escute, não é a minha voz, não aquilo que eu estou te dizendo, mas o conteúdo da palavra. Porque se não tem esse conteúdo, essa igreja é morta. Pode ser crente, pode ser qual for o nome do título, não importa o título, não importa quem está dirigindo, mas quem dirige é o Espírito Santo de Deus, que nos alerta e nos acorda. E tem prazer de acordar, com alegria, chuveiro. Olha, está chovendo. Aquela chuvinha fininha aqui em Garanhuns, Pernambuco, aqui no Agreste Meridional, a 230 quilômetros do Recife. E estou aqui degustando e lembrando, enquanto fazia o café, eu estava meditando na palavra de Deus. Olha, você coloca na sua cabeça, você sente alegria, prazer de viver. E, enquanto isso, eu tomo meu cafezinho quente, que o tempo está frio lá fora. Eu gosto de fazer isso, todas de manhã. É um prazer meu de transmitir. Como está escrito, quão formosos são os pés de que anuncia boas novas, salvação, vida. Mesmo que nós não somos perfeitos, mas nós temos que correr atrás da perfeição. A perfeição é quando Deus deseja assim, olha, o qual nos confirmará até o fim. Você seguir, obedecer, como está escrito aqui na primeira epístola de Paulo aos primeiros Coríntios, no versículo 8 que eu estou lendo agora, porque até o fim, para seres irrepreensíveis, Pai. Que Deus olhe para nós e não ache nenhuma mancha, nenhuma ruga, nenhuma deficiência. Andar em Deus, em obediência, com filhos amados. No dia do Senhor Jesus. Já pensou que quando Jesus vier? Meu irmão, se você não acredita, infelizmente, o que eu posso fazer por você? Eu não posso dizer nada. Como está escrito em Romanos 10, como ouvirão se não há quem fale, ou pregue, ou ensine? Como? De que maneira você vai entender isso se você alguém não tocar no seu coração e dizer assim, olha, Jesus está te chamando. Porque fiel é Deus. Versículo 9 dessa epístola de 1 Coríntios, capítulo 1. Fiel é Deus, pelo qual, quem é qual esse? É Deus, esse que está chamando para o caminho, para caminhar na que Jesus traçou, determinou, porque Deus deu autoridade a Jesus, meu irmão, para que possa ensinar os apóstolos, os profetas, e você não precisa ser um profeta nem um apóstolo, não. Obediência significa mensageiro, apóstolo significa mensageiro. Você leva as pessoas, leva o conhecimento. Como eu estou fazendo tudo, essa coisa, porque eu acho tão bom para mim, eu me sinto bem, a minha alma se alegra em Deus, no meu Salvador, aquele que subiu na cruz por mim e pagou preço tão caro. E por que vamos
continuar vacilando na presença dele. Para quê? Porque você continua teimando. Só porque eu sou crente? Só porque Jesus também é um homem crente. Jesus é um homem crente porque ele cria. A palavra do verbo crer não é de ser crente porque frequenta uma igreja, mas é pelo crer, observa as palavras, porque ela é lâmpada, ilumina para você não cair nas artimanhas, nas ciladas, em toda a manhosidade do reino das trevas que o mundo está dominado. Mais outro golinho. A palavra de Deus nos ensina para que devemos nos despojar de si próprio, rejeitar, como Tiago escreveu. Tiago aqui, vamos ler Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Olha que coisa bonita aqui. Deus sempre lembra essas palavras. Eu não decoro. Eu não consigo decorar. Mas, olha. Olha aqui, meu Deus, meu Deus. Aqui, deixa eu aqui. Onde está? Ó, pelo que? Rejeitando toda a imundícia que o mundo está oferecendo. Da superfluidade, da malícia. Deixar a malícia dominar o seu ser, sua vida, sua alma, seu corpo. Receber aí com mansidão. Com mansidão, Deus não manda pôr de garganta abaixo, como muitos dizem. Eles gostam de empurrar de garganta, mas mesmo, se você não quiser aceitar, não aceite não. Deus não força você a entrar no reino dele, não. Jamais Deus obrigou. É pela obediência, pela fé, quando você ouve, guarda aqui, ó. Receber com mansidão em vocês, enxertando essa palavra aqui, que diz aqui, ó, a palavra com mansidão, a qual pode salvar nossas almas. O Tiago escreveu aqui, nessa epístola primeira, no capítulo 1, que diz, o versículo 21, aqui, ó. Versículo 19 diz assim: sabeis isto, meus amados amigos e irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? Nem qualquer coisa não, pai. Tardio para falar. Nunca discordar de Deus, porque a palavra é a única fonte. Na fonte não veio de um homem, não veio de um papa, nem do pastor, veio da palavra, do livro. A Bíblia é sagrada, ela que nos mostra. E se alguém não faz essa prática, meu, está fora do plano. Você não é chamado. Quando é chamado, quando você tem um coração voltado para Deus, aí você, meu Deus, agora eu me achei. Eu estava perdido e Jesus comprou essa briga com o reino das trevas. Contra os potestades deste mundo, dos poderes, dominadores. Meu amigo, esses que pensam que estão de cima, com toda a sua força, com toda a violência, as armas, a arma nuclear e outras coisas mais da tecnologia que estão explorando, estão descobrindo cada dia mais para a derrota deles. Todo aquele que faz o mal, recebe. Plantou, vai colher. E aquele que planta um amor, será reconhecido por Deus. O amor, ele não se envaidece. Ele não é soberbo. Quando está aqui, né, nesse livro de 1 Coríntios, capítulo 13, né, aqui, olha. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal, que soa e com o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse este amor de Deus, o conhecimento, a verdade, e o amor de Deus, nada seria um soberbo, um arrogante, um mentiroso, que fica andando de porta em porta, dando profetada para cima, para baixo, de banda, de quina, de todo lá, e você foi esperto, você foi daqueles que
os caras de capoeira, né? Você viu que os caras lutando capoeira, como se vira, vai, se joga, cara, joga, pá, e o cara cai do outro lado, sem atingir, meio assim, é que estão fazendo por aí, dentro das igrejas. Tenha cuidado. Não se deixe levar por profetado, porque alguém chegou, não, por aparência, não, aparência engana. Domingo, cada dia, vez que eu vou ao templo, claro, eu vou bem arrumado, bem tratado, bem, é bonito. A gente se vestir, não dá de qualquer jeito. O que você tem, usa o melhor que você tem, se vista bem, tem prazer de se vestir, de se apresentar ali. Meu irmão, mas puxa vida, meu irmão, esse irmão é tão bem, olha, você viu o sorriso dele, você viu como ele se veste, ele é a pessoa que é zeloso, ele, puxa vida, que coisa boa, né, ser zeloso. No corpo também, na alma, no espírito, no entendimento. Como Paulo escreveu em Romanos 12, 2, que experimenteis qual seja boa e perfeita. Como é que você descobre a boa e perfeita a vontade de Deus? Como você descobre? Aonde você vai descobrir? Ninguém na terra tem não, meu amigo. Ninguém é detetor da verdade. Só um que tem poder no céu e na terra. Até o inferno estremece. Sejam os tais, um dos tais adoradores que Jesus falou, aquela mulher samaritana, lembra que Jesus falou com a mulher samaritana no livro de João, no capítulo 4, ali, ó, olha, faça isso, tenha essa experiência, não seja meu imitador, não tenha inveja de mim, também não tenho inveja de você, mas aquilo que é bom, que alguém ensina, puxa, vou pegar essa palavra, eu vou me apegar e eu não vou largar. A palavra do Senhor vai ser meu paladar, eu vou sentir o sabor, a delícia que vai destilar, vai cobrir meu corpo, minha alma, meu espírito, meu entendimento. Aí Jesus falando para ela aqui, dizendo aqui, olha, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Aqui, ó, Jesus disse assim, e disse aqui, e veio uma mulher da Samaria tirar água e disse a Jesus, e disse Jesus, disse assim, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido lá na cidade, né, estava fora na redondeza, foi na cidade ali, comprar alguma coisa. E disse, pois a mulher samaritana disse, a mulher reconheceu que Jesus era judeu, e os samaritanos andavam separados, houve uma separação de Israel com Israel, por causa da confusão das obediências. Quando tem as obediências, as coisas erradas dentro de casa, dentro da família, meu amigo, é um desastre. E foi assim que aconteceu. Houve um desastre tão grande, as obediências, que era um reino só. Depois foi dividido, meu irmão. Os irmãos matando um ao outro. É porque Deus deseja isso? Não. Foi falta de respeito a Deus. Falta de obediência, reverência. Quando o homem adquire muitas mulheres, só dá confusão. Se com um filho para você educar, meu amigo, eu tenho experiência disso. Eu também já fui também perverso. É dolorido para o pai e para a mãe quando o filho não obedece. É triste quando você não pode governar seu filho e seu filho quer fazer o que pensa. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A dureza nossa, a rebeldia, quando você se rebela contra o seu pai, afronta, meu amigo, você está se afrontando contra Deus. Você espera o que de Deus? Que Deus seja misericórdia com você, com a sua maldade? E assim foi o povo de Israel. Um povo, uma nação dirigida pelo dedo de Deus. E assim é nós também, sujeita a tudo. Mas naquele tempo, quando Jesus chegou lá, essa mulher disse a mulher, como sendo tu judeu, me pedes beber a mim? Que eu sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não, os judeus não se comunicavam com os samaritanos.
Aí, no versículo seguinte, Jesus respondeu, disse, se tu conheceres o dom de Deus, quem é o que te diz? Olha, que Jesus estava em pessoa, num corpo físico material, mas é o Deus vivo e espírito nele. Diga, e dá-me beber, eu te darei. E ele, Jesus não se exaltou, e ele te daria água viva. É a palavra de Deus que te lava, te purifica, te santifica, te transforma, muda a tua vida, muda teu caráter. É a palavra, meu irmão. Não é outra coisa, não. Não é uma entidade que vai chegar em Garanhuns, um homem vai vir de helicóptero ou vir de avião, sei lá de que transporte ele vem. Tenha cuidado. Não se engane. Primeiro examine a origem da situação. Bom, chega de café, já até amornou já, mas tá bom. Então, me disse a mulher, Senhor, tu tens, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Olha, a mulher não sabe, ninguém conhece a água viva. Até hoje, muitos rejeitam a água viva. Muitos que estão na religião preferem se prostrar em qualquer coisa que alguém diz e dar ouvidos, meu irmão. Até os dedegães é enganado. Por isso que existe confusão, divisão, brigas, é uma vergonha. Onde está o povo de Deus nessa brincadeira? Nessa confusão todinha que está acontecendo na terra? Meu amigo, se mantenha no chamado. Aquele que te ama está te chamando para você não se deixar levar pelo ímpeto de alguém que está ali no meio de você, você cair, opa, não, aqui eu não quero essa não. Ontem estavam 2 amigos aqui na minha casa. Aí começaram a falar um negócio ali, eu disse, olha, eu vou me retirar. Subi para cá e deixei lá. Não, mas porque eu não gosto. Quando começo a falar de partido de política, de coisa, essas coisas assim, meu amigo, olha, isso não é meu partido, não. Meu partido é santo, não é corrupto. Não se corrompe com os homens. E que na boca do homem não tem nenhuma verdade. Então eu não me envolvo, me afasto e me deitei lá. Depois, não, aí depois mudou as coisas, né? Porque eu detesto essas coisas. Nem jornal assisto. Não perco meu tempo com coisas bestiais do mundo. O que o mundo vai te oferecer? Não ganha de nada. Jesus respondeu, qualquer que beber desta água tornará ter sede. Jesus disse à mulher, você beber água desse poço aqui, você vai ter sede todo dia, você vai ter que ter esses poços aí, sempre com água, para você beber, senão você vai morrer. Não é verdade? Mas Jesus, aquele que beber desta água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de vida eterna, de água, que salta para a vida eterna. Já pensou? É o conhecimento. Você dá um salto, quando você lê a Bíblia, você vai dar um pulo tão alto, tão elevado, meu irmão. Você está aqui na terra, mas o seu espírito vai se alegrar, vai se encher de alegria, de esperança, aquele que prometeu. Aí Jesus disse, você adoram, e não sabe que estão adorando. Jesus disse aqui, no versículo João 4, 22. Adoramos o que não sabemos. Porque a salvação vem dos judeus, veio dele, ele é judeu. Não começa a estar falando mal de judeu, porque todo mundo tem seu defeito, cada povo tem sua deficiência, cada um tem seu problema, mas não importa, o importa é Deus, porque se o judeu fosse perfeito, Jesus não tinha nem nascido, não tinha nem vindo. Ele veio porque estava tudo errado, tudo incerto. Convém você. Mas agora vem, nesse momento, para você decidir agora.
é que, agora é, em que os verdadeiros adoradores, quem é? Que adorarão o Pai em espírito. Quando você lê a Bíblia, se edifica, se pontifica, olha, você já está adorando a Deus. Eu estou adorando a Deus, não é só com canto rezando, não, nem prostrado ali que nem um doido, não. Obedecendo. Você adora a Deus em obediência. Só na obediência, opa, você já está adorando a Deus. Não tem outro método. Você pode rezar o dia, orar, sei lá, como você quiser, o nome, que orar é falar, rezar é repetir, e orar é falar com Deus, se expor, Senhor Deus, és-me aqui, teu servo, eu preciso, é o socorro, você está buscando socorro, que é bem presente, é Deus em espírito, que te busca e te quer, Ele quer um negócio com você agora, nesse momento, quer mudar a tua vida. Seja um dos tais que o adore ao Pai. Não agrade ninguém, não. Não é porque eu sou da igreja tal, mas isso não interessa. A verdade está aqui na Bíblia Sagrada, que ela está exposta, está mostrando, iluminando assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para o meu caminho, para você não cair na cilada. Cada um quiser dizer, aqui é certo, ali é certo, aqui não é certo. Quem decide é Deus. Ele é juiz. Eu me mantenho, não é porque a minha igreja é perfeita, não. Nenhuma igreja é perfeita na terra, nenhuma. Não existe, nem os que estão dentro então é perfeito. Todos são necessitados de Deus. São miseráveis, perdedores, quando confiam em si próprio nas suas doutrinas, mas na palavra de Deus você não se perde. Mesmo que um anjo venha, uma pastorinha, sei lá quem for, que é uma invenção que eu vou te falar, viu? É fora de série. Misericórdia, a Bíblia nunca ensinou isso. Jesus nunca instruiu uma coisa dessa. Nunca. É perigoso, rapaz. Lê a Bíblia. Se eduque, se aperfeiçoe. Porque é lâmpada dos teus pés, mostra como eu vou proceder aqui na terra, Senhor. Como é que eu posso viver na tua presença? Não consulta ninguém não, paz. Consulta a Deus. Deus é Espírito. Por isso que Jesus disse assim, entra no teu quarto. Sabe o quê? Porque você tem algo particular. Entra no teu quarto. Você tem algo para expor para Deus. Não conte para ninguém. Ninguém. Não confesse para ninguém, porque ninguém pode apagar nem perdoar. Homem nenhum vestido de saia pode perdoar tu. Ele é um pecador igual a tu, meu irmão. Ele sente desejo igual a tu. Como é que ele pode perdoar se não um homem da carne? Porque nem um homem da carne poderoso da carne, pode mudar a tua vida. A não ser a palavra. Aquela palavra que chegou ao seu entendimento. Meu Deus, eu não sabia que está na sua palavra. Foi assim que eu estou caminhando. Foi descobrindo. Não é porque eu estava na igreja, eu sou da igreja tal e vou morrer na igreja tal. É bom que você fica ali, membro da igreja, participante, mas a palavra de Deus, ela que vai te edificar. Que você vai ficar implantado nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, das quais Jesus instituiu. Isso aqui nem uma lorota, nem uma conversa, instituição que estou defendendo, bandeira de ninguém eu defendo. Porque quando você obedece a palavra de Deus, aí diz aqui, ó, no Salmo 119, 113, aborreça a duplicidade, mas ama a tua lei. Versículo 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Não tem outro método. Tenha cuidado para você não cair nessa ciladinha aqui, ó. Maravilho-me, aqui estou lendo agora em Gálatas, estou aqui já no livro de Gálatas, capítulo 1, maravilha que tão depressa
passeis daquele que vos chamou, a graça de Jesus Cristo, para outro evangelho. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, vêm com doutrinas, com coisinha à tua porta, olha, é uma cilada, viu? Se mantenha firme, frequente a sua igreja, leia a Bíblia regularmente, se edifique, tenha prazer de tomar um café com Jesus. Jesus é Espírito, ele se faz presente quando tiver um ou dois. Deus está presente. Deus se faz presente. Nem que você mora sozinho, numa casinha mais simples, que a pessoa, puxa vida, aquela pessoa mora ali naquele cantinho, naquela casa deserta, não tem nenhuma árvore em volta, ali, e está ali naquela sombra, mas ele está meditando, e tem a Bíblia na mão. Tem deles que têm uma vista curta, com dificuldade, e muitos estão por aí com uma vista ruim, sem condição de pagar, meu, porque já não ganha, já não tem um salário, vive daquilo que cata no meio do mato. Graveto para queimar, porque não tem gás para queimar. Uma coisinha que cai, umas bajas ali, e um animalzinho de caça e mata para poder comer assado no borraio de fogão. Não tem dinheiro para nada. E chega com sua bíbliazinha, vai cair nos pedaços, que ele não pode comprar outra. Está na porta, no pórtico daquela casinha, as portas caindo, o reboco caindo, cheio de buraco. E está ali, ó, na claridade da luz. De noite ele não lê mais, porque o candeeiro não funciona, né? A vista está ruim. Mas ele está ali, ó, dizendo assim, mas nós ainda, nem mesmo um anjo que vos anuncia outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja maldição. Puxa vida, eu não sabia. Até um homem simples da roça, simples, não tem nenhum salário, não tem garantia de nada, abandonado, os parentes largou ele, larguei sozinho. Mas ele tem a Cristo como esperança. A esperança não se vê, não se apalpa, mas se espera, porque o justo viverá pela fé. Quando ele lê a palavra, ele não deixa se curvar com as mazelas desta vida. Tenha cuidado, meu irmão. Leia a palavra de Deus. É assim que eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Eu digo de mim, porque um dia eu vou prestar conta. Aquele que nos chama, aquele que nos amou, aquele que subiu na cruz por nós, pagou um preço que nós vamos pagar o preço caro se você não obedecer. Você pode pertencer a qualquer igreja, não adianta nada. Você pode carregar uma Bíblia na mão, não adianta nada, sabe por quê? Se você não obedece o que está escrito, não fizer a vontade dele, como Jesus fez, quando Deus disse para Deus, quando disse para Jesus, quando Jesus estava orando e Deus disse para ele, esse é meu filho com quem eu tenho prazer. Ou será que você faz esse prazer a Deus? Você não precisa ver Deus não, pai. Ele te ouve, ele te examina, ele te esquadrinha, mas eleve seus olhos para Deus. Está nesse salmo bonito, que eu me acordei da cama, que eu me levantei na cama, preparei tudo ali e fui orar, mas recitei esse salmo ali, ó, dizendo assim, eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? De lugar nenhum da terra, nenhum, nem do Papa, nem do Bispo, nem do presidente, nem das Forças Armadas, nem do governador, nem do prefeito, nem do pastor, de ninguém. Vem do alto, porque nós somos o quê? Pó. Um dia você está bom aqui, viva, né? Bem ativo, bem, né? Aquela coisa toda, de repente, um mal súbito, ou morte ou doença. Ninguém está livre disso. Aí você morre sem esperança, porque confia em si próprio. É melhor confiar em Deus do que no homem. Melhor. Lembra quando Jeremias disse, Jeremias aqui, eu vou te mostrar aqui, deixa eu ver a página aqui, lá vai nós,
Jeremias 17, 15. Pronto, tá aqui, olha. Nunca esqueci. Ó, Jeremias 17. Vamos aqui. No versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está nele. Porque se a esperança você não vê, não apalpa, não precisa se carregar. Não, nada apalpável serve para você. É quando você pega o entendimento e segura, meu Deus, eu vou obedecer a tua lei, a tua palavra. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes ao ribeiro, porque tem vida. As águas significam as palavras de Deus, que incendeia, ilumina e rega teu coração, te purifica e te lava e dá vida, que é Jesus. E não receia quando vem o calor, não se desespera na hora da dificuldade, do problema, porque sabe que um dia vão passar por isso mesmo, não tem como evitar. Mas é como uma folha, aquele que permanece sempre ativo, verde, com vida. Olha, meu Deus, vem um calor, mas suas folhas ficam verdes ainda, porque você está fortalecido, porque você conhece a palavra, e a palavra dá conhecimento e vida, e você se segura nisso. Mesmo que venha a falta disso ou daquilo, não se preocupe. São coisas que vai passar. O dia vai correr de peça, nem que você sinta fome o dia todinho, mas vai passar. Você vai sentir, vai se cansar, vai dormir, mas Deus abrirá um meio de solucionar teu problema. Aqui. E fica, no ano da sequidão não se afadiga, nem se deixa dar fruto. Versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, que a gente confia muito nas coisas, nas pessoas, na política, seja quem for. É mais de que... Olha, enganoso é o coração, é mais de que todas as coisas, perverso, e quem o conhecerá? Ninguém sabe de tua vida, pai. A não ser que o cara fica olhando tua vida, alguém fica falando mal de você, alguém fica falando tua vida para outro, o outro fica sabendo. É que nem jornal. O jornal é isso. Só falam mal, critica, e aquilo, meu irmão, olha, é uma nojeira. É uma coisa cebosa. É meio que você dá uma descarga do banheiro, que vai todos aqueles dejetos lá pro esgoto. É a mesma coisa, não vale nada. Porque você confia demais no homem. Eu, Senhor, versículo 10, eu esquadrinho o coração e provo os rins. Isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Tudo que você fizer, meu irmão. Confie em Deus. Eleve os seus olhos para Deus. Ore, cante, se alegre em Deus. Tenha alegria, tenha prazer. Não deixe que as frustrações dessas coisas, dessa vida, ou de perda, ou de ganho, venha te ofuscar. Não deixe não. Se contenha com o que você tem. Se contentem. Dê graças a Deus, como diz aqui na palavra, aqui, ó, aqui eu vou aqui no primeiro de Tessalonicenses, olha aqui, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Tudo eu faço assim, compartilhando com vocês, para você sentir esse sabor. Olha. Examinai tudo, retém o que é bom. Se abstenha de todas essas coisas que aparecem aí no seu caminho. Tenha cuidado. Versículo 18 diz assim: em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele quer. É um chamado para que você não se deixe levar. Não deixe, porque Ele é fiel. Fiel é aquele que te chama, como está escrito aqui nesse livro. Eu já vi em cima, olha, está aqui.
o qual vos confirmará até o fim. Se você permanecer fiel, eu já falei tantas vezes isso, né? Mas nunca faz falta de você falar na sua boca daquilo que você está aprendendo. É o único meio de justificar a sua fé, é quando você está de acordo, concordância com a palavra de Deus. Aí você é justificado não pela religião, nem que comanda a religião. Ele não tem poder de nada. Ele pode ser conhecido pelo povo, é uma figura famosa, mas não pode salvar a tua alma. Não pode. Só a palavra de Deus é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação, quando Paulo escreveu a Timóteo. Um rapaz novo, foi educado pela sua avó Lloyd, né? E sua mãe Nice, né? Foi um rapaz instruído, pai, educado. Embora que o pai era ausente, porque o pai era grego, então esse sabe como é que a pessoa mudando, às vezes não é nem cristão nem nada, não tem nada, mas a avó, oxe, ela era uma mulher abençoada. Pensa na mulher sábia, porque a mulher da casa, ela é quem edifica a casa. Ela dá um exemplo. A mulher da casa, ela dá um exemplo, postura, apresentação. Ela não se envolve para estar falando de com as outras, não. Educa. Educa sua filha para não fazer que o mundo está indo na bancarrota, no esgoto do inferno. A palavra de Deus, ela levanta, ela é fiel, verdadeira, para te justificar. É assim que você aprende a falar. Não falar por falar, mas transmitir algo que aqui eu estou dizendo, não porque eu tenho capacidade de falar, mas o Espírito Santo é que nos ajuda como convém falar, meu irmão. Está escrito em Romano, ele nos ajuda. Está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 26. É ali naquele trechinho, vá ali naquele trechinho, pegue sua Bíblia, olhe, examine, meu Deus, eu não sabia. Aí você assim, sempre dou graças a meu Deus por vocês, pela existência de vocês, de estar ouvindo, e aqui eu paro e agradeço. O sol já está brilhando, com um pouco de névoa, mas Deus é que sabe. Eu estou doidinho que termina a pintura do meu telhado. Hoje vai chegar material hoje aqui, tá vindo. Material aquele material que não, ele é que sela, sabe? Ele entra nas coisinhas e não deixa penetrar a umidade no telhado e nos cantos da casa. Eu estou ajeitando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Pingando, sabe o que é pingando? Mas Deus mandou dois amigos, Brasil, que mora lá em na Brasil, e trabalha a noite todinha. Muitas vezes ele vem, tira o sacrifício de vem dormir. Ele vem aqui, a tarefa, e vai-se embora, meio-dia para 1 hora, para ir tomar um banho, dar um cochilo, cair na cama, porque quando for lá para 6 horas, ele já está deslocando para assumir o posto lá, porque trabalha em portaria de condomínio, não é brincadeira não. Que o morador confia no porteiro, o porteiro tem que estar atento, quem entra e quem sai. E qualquer coisa você é responsável. Eu sei disso, que eu já trabalhei nisso. Olha, o negócio é ferrenho. E eles vêm aqui, esse Brasil vem, depois vem o Felipe, que agora está desempregado, é um eletricista de mão cheia. O cara aprovado pela norma técnica mesmo. Ele não faz aqueles arranjadinhos que emenda ali, né? Não. Ele só faz tudo balanceado, certinho. E está desempregado. Aí vem aqui na minha casa, você vê, sem eu pedir, sem nada, meu, sem nada, nem apelei, vem voluntariamente e faz o serviço, sobe em cima da minha casa, meu irmão. Tá lá, como só quem, agora não vai subir hoje não. Hoje não tem condições de subir no telhado. Só no dia de sol mesmo, na pino, que a terra secou, aí vai terminar de completar. Tá dali para cá falta ainda, e a frente todinha para frente, a outra água para frente, assim. Tem um galão ali, não sei se tem o resto ali, e vai chegar mais 2 e mais um que é do Brasil, que pediu também, vai chegar aqui nesse endereço e vem buscar aqui na minha casa.
Ó, uma mão lavando a outra, e sabe como é que é? Quão bom que os irmãos vivem em união, um estendendo a mão para o outro, e eu não tenho nem condições nem de pagar, não tem não. O 13º que eu recebi foi embora. Não foi com outra coisa, não. Foi com um produto aqui e falta. E assim é a minha história, sabe? E não estou nem reclamando, porque sabe o quê? Deus provê, meu amigo. No tempo que você menos espera, é quando você confia no seu Deus. Você lê, tem prazer. No café da manhã, quando você se levanta, você tem o maior prazer do mundo, como você quis. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Eu gosto de ler. Ali na sacada ali, fica na sacada ali, aqui tem uma rua cheia de casa aqui. E aqui esse corredor aqui, o vento sobe e desce, é um corredor de ar. Rapaz, e gela mesmo. O ar leva ela até lá embaixo, a minha voz ecoa. E eu estou lendo em voz alta. Até quando assim, clama-me em alta voz. Quando está aqui aqui em Isaías 58, aqui, olha, eu faço assim, com prazer, porque eu acredito muito na palavra de Deus. Aqui, olha o que está dizendo aqui, ó. Clama a mim, ó, clama em alta voz, não se detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, anuncia o meu gozo, a sua transgressão, ó casa de Jacó, os seus pecados. Clama a mim. Não se detenha porque alguém criticou. Eu já vi gente criticando. Sabe o quê? Porque o cara está preso na religião. Eu não me prendo na religião, eu me prendo na palavra. Porque a palavra de Deus, ela me educa, me faz me sentir seguro. Fisicamente também. Sabe? E nisso, eu sou um cara feliz. Eu sou grato a Deus. Não só por mim, pela tua vida também. E aqui eu termino essa palestra toda manhã, que Deus coloca na minha boca, né? É um prazer que não se compara. É como dizer, imensurável. E eu sou grato a Deus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe, como sempre nos abençoou, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa todo dia com bênção. Não precisa você correr atrás de bênção, não precisa. Ah, vai ter uma bênção em tal lugar, não vá não. A bênção está no seu redor. Vai para a igreja, cultura, não vai atrás de promessa de homem nenhum. Que ninguém sabe o que está dizendo. Mas as bênçãos seguirão aqueles para que você possa andar nos lugares celestiais. Nesse versículo mesmo, versículo 3 do capítulo de Efésios. Que é o lugar celestiais? É você na presença de Deus, meu amigo. Não fique pensando, vai subir assim, não. Vai subir no dia certo, quando Jesus chegar. Quando Jesus chegar, você vai subir. Então, para isso, se prepare. Não brinque de religioso. Os festivais estão chegando aí, não vá. Conselho de amigo. Esse pacote é um pacote amaldiçoado. Não tem bênção nenhuma, mas vai ter renda, vai ter gospel. Olha, tudo é um pacote. Um pacote de bênção já tem uma alça. Quem é o dom? Quem segura nessa alça é o Satanás e seus demônios. Esse pacote tem uma alça. Alguém que vai segurar, ler aquela alça e abrir aí, esparramar nos festivais aí. Para todo mundo cair nessa cilada. Antes eu não sabia. Eu confesso. Mas depois que meu Deus, não sabia que era isso, São Jesus. Isso aí não é uma armadilha. Deus não está nesse negócio, não. Não está, não. Porque se fosse de Deus, não existia tanta bebedeira, vício, prostituição, adultério, fornicação. Fornicação é a moça e o rapaz se fazer sexo fora do tempo. E é que vai acontecer. E todo dia acontece. Se você vê menina novinha, não tem nada, tá com a roupa lá em cima, com as pernas parecendo uma rã, andando por aí, seminua, desmantelada,
com um filho escanchado no meio daqui, para cima e para baixo. O que ela tem para ensinar seu filho? Nada. Vai criar como fosse animais, irracionais. Mas aqui que tem a mente, ó, quando aqui que tem a mente de Cristo, eu vou ler aqui, ó. Olha aqui, olha. Só a sua presença, a sua maneira de viver, você, olha, aqui, vou lhe dizer aqui. Aqui, pela compaixão de Deus, que apresentei os seus corpos em sacrifício vivo, você andando na rua. Seja santo, tenha cuidado. Seja sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é porque você frequenta a igreja, é seu modo de viver aqui na terra, meu amigo. E a coisa está séria aí, está brava. Para quem anda na rua, de vez em quando eu vou na rua, ali comprar uma coisa ou fazer alguma necessidade que preciso resolver, a gente dá de cara com muitas coisas aí que não estão nem se importando consigo próprio. Seu corpo é um lixo, prostituição ambulante. É terrível uma coisa dessa. Infelizmente, tenha cuidado. Tenha uma boa terça-feira nessa data. Que Deus nos ilumine cada dia. Como Deus ilumina você? É obediência. Se você não lê a palavra de Deus, você não está em obediência. Não está sendo iluminado. Você anda apagado, você vai na onda dos outros. Tenha cuidado. Apresente seu corpo racional, não irracional. Culto racional, com raciocínio, conhecimento, ciência, que não é uma brincadeira. Se é que alguns levam, alguns criticam, não importa o que os outros pensem. Ou falo, ou digo, deixa para lá, o que tem? A música de Jair Rodrigues, dos anos 60, deixa para lá, vem para cá, o que tem? É engraçado aquela música, faz tantos anos, né? Olha, fique com Jesus, até breve. Se Jesus voltar logo, você estiver preparada, nós encontraremos lá em cima. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nossa reunião com ele ali. Já pensou que é isso, meu irmão? É preciso ter um culto racional. É obediência. Faça isso pela compaixão, não minha, da palavra de Deus que eu estou te dizendo. Eu sou portador. A palavra de Deus instrui você a fazer isso. Se você não concorda, eu não posso fazer nada. Se você deu outra religião, não aceita o que Jesus disse, eu não posso fazer nada, não vou te obrigar, nem empurrar de garganta abaixo. Quando eu forçar, empurrar na tua garganta, aí você tem que engolir, né? Mas você aceita se você quiser, tá bom? Deus não força ninguém, Deus é amor. Deus não trabalha por truculência, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo é que nos convence. Pronto, agora eu vou parar de verdade. Obrigado.